Síndrome Down melhorada, criança desenvolve além do esperado. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa o coração da irmã Maria estava pesado. Ela e o irmão João haviam recebido a notícia que mudaria suas vidas para sempre. O médico, com voz calma mas firme, olhou nos olhos deles e disse: seu filho tem síndrome de Down. É uma condição genética que afeta o desenvolvimento físico e intelectual. Ele precisará de acompanhamento especializado e muito amor. As palavras ecoaram na mente de Maria como um trovão. Ela sentiu as pernas tremendo, as mãos frias, e uma dor profunda no peito, como se alguém tivesse apertado seu coração com força. João, sempre tão forte, segurou sua mão, mas seus olhos também estavam cheios de lágrimas. Os primeiros dias foram de muita angústia. Maria passava horas olhando para o rostinho do pequeno Davi, que tinha apenas 3 meses. Ele era tão pequeno, tão frágil, com aqueles olhinhos puxados e a língua um pouco para fora. Ela se perguntava: Senhor, por que conosco? Será que vamos conseguir cuidar dele direito? Será que ele vai sofrer? As noites eram as piores. Enquanto Davi dormia, Maria chorava em silêncio, pedindo a Deus forças para enfrentar aquilo que nem conseguia entender direito. João, por sua vez, tentava se manter firme, mas à noite, quando achava que ninguém via, ele também se ajoelhava ao lado da cama e derramava sua alma diante de Deus. Um domingo após o culto, a irmã Clara, uma serva de Deus cheia de experiência, aproximou-se deles. Com um sorriso tranquilo, ela disse: irmãos, eu sei que estão passando por uma prova difícil, mas lembre-se, Deus não nos dá cargas maiores do que podemos suportar. Ele conhece o coração de vocês e sabe que são capazes de criar esse menino com amor. E mais, ele tem um propósito para a vida de Davi. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Maria sentiu uma pequena chama de esperança acender dentro dela. Talvez Deus realmente tivesse um plano, mesmo que ela não enxergasse ainda. Os primeiros meses foram de muita luta. Davi tinha dificuldade para sugar o leite, engasgava com frequência e demorou mais do que o comum para sustentar a cabeça. As visitas ao médico eram constantes, e cada nova orientação parecia uma montanha a ser escalada. Maria se lembra de uma noite em que Davi ficou com febre alta e ela não conseguia fazê-lo parar de chorar. Desesperada, ela o pegou no colo, sentou-se na poltrona da sala e começou a orar em voz alta: Pai Celestial, o Senhor sabe que sou fraca, que não tenho força sozinha. Mas o Senhor disse que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por favor, toca no meu filho. Dá-me sabedoria para cuidar dele. Não deixe que nada de mal aconteça. Enquanto orava, ela sentiu uma paz estranha invadir seu coração. Davi, aos poucos, foi se acalmando e a febre começou a ceder. Na manhã seguinte, ele já estava melhor. Com o tempo, Davi foi crescendo, mas os desafios continuavam. Aos 2 anos, ele ainda não falava, apenas balbuciava algumas sílabas. O pediatra disse que poderia demorar mais, que cada criança com síndrome de Down tinha seu próprio ritmo. Maria e João não desanimaram. Todas as noites, antes de dormir, eles oravam juntos: Senhor, abre a boca do nosso filho. Dá-lhe entendimento. Nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eles também buscavam orientação com os irmãos mais velhos na fé, que os encorajavam a confiar em Deus. Um dia, enquanto brincava no chão com alguns blocos de montar, Davi olhou para Maria e de repente disse: Mãe. Era a primeira palavra clara que ele pronunciava. Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Ela o abraçou forte e agradeceu a Deus daquele jeito simples, sem muitas palavras, mas com o coração transbordando. João, que estava na cozinha, ouviu e correu para ver. Os 3 ficaram ali abraçados, agradecendo ao Senhor por aquela pequena, mas enorme vitória. Os anos foram passando, e Davi continuou surpreendendo. Aos 4 anos, ele já conseguia formar frases curtas, reconhecia letras e números, e adorava ouvir histórias da Bíblia. Maria se lembra de como ele ficava atentíssimo quando ela lia sobre Daniel na cova dos leões ou sobre Jesus acalmando a tempestade. Uma vez, depois de ouvir a história de Davi e Golias, ele olhou para o pai e disse: Pai, Deus grande. João sorriu e respondeu: Isso mesmo, filho. Deus é grande e ele cuida de nós. Aqueles momentos eram como gotas de mel em meio às dificuldades. Mas nem tudo era fácil. Davi tinha crises de birra quando não conseguia se expressar direito. Uma vez, no supermercado, ele começou a chorar alto porque queria um brinquedo e Maria não conseguiu entender o que ele queria. As pessoas olhavam, algumas com pena, outras com impaciência. Maria sentiu vergonha, mas também uma raiva por dentro, como se quisesse gritar: Vocês não sabem o que é passar por isso. Foi então que uma irmã da congregação, que estava passando por ali, aproximou-se e disse: Irmã, não ligue para os outros.
Deus está vendo seu esforço. Você está fazendo um trabalho lindo. Aquelas palavras a acalmaram. Ela respirou fundo, ajoelhou-se ao lado de Davi e orou baixinho: Senhor, me dá paciência. Ajuda-me a entender meu filho. Pouco depois, Davi se acalmou, e eles conseguiram terminar as compras. Aos 6 anos, Davi começou a frequentar a escola. Os primeiros dias foram difíceis. Ele chorava muito, não queria ficar longe da mãe. Maria ficava no portão, com o coração apertado, mas orando para que Deus o consolasse. Uma professora, muito paciente, disse a ela: Dona Maria, ele vai se adaptar, só precisa de tempo. E assim foi. Com o passar das semanas, Davi começou a gostar da escola. Ele fazia amizades, participava das atividades e, para surpresa de todos, começou a ler palavras simples. A professora chamou Maria para uma reunião e disse: Sabe, Davi está se desenvolvendo muito bem. Ele tem algumas dificuldades, é claro, mas está além do que esperávamos para uma criança com síndrome de Down. Maria saiu da escola chorando, não de tristeza, mas de gratidão. Ela sabia que aquelas conquistas não eram apenas fruto do esforço humano, mas da mão de Deus agindo na vida do seu filho. Um domingo, durante o culto, Davi estava sentado ao lado do pai. Quando o irmão que presidia pediu que alguém lesse um versículo, Davi, para surpresa de todos, levantou a mão. João olhou para ele incrédulo e perguntou: Filho, você quer ler? Davi assentiu. Com voz trêmula, mas clara, ele leu: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Era o Salmo 46, que Maria lhe ensinou algumas semanas antes. A congregação inteira ficou em silêncio por um momento, depois explodiu em glórias a Deus. Muitos irmãos choravam, outros sorriam, e todos louvaram ao Senhor por aquela demonstração de fé tão pura. Os anos se passaram, e Davi continuou a se desenvolver de maneira surpreendente. Aos 10 anos, ele já lia bem, fazia contas simples e até ajudava em casa com pequenas tarefas. Ele adorava ir aos cultos e participava ativamente das aulas da escola dominical. Uma vez, o irmão que ensinava perguntou à classe: Quem pode me dizer por que devemos orar? Davi levantou a mão e respondeu: Porque Deus ouve e ajuda a gente. O irmão sorriu e disse: Isso mesmo, Davi. Deus ouve e ajuda a gente. Aquela resposta simples, mas cheia de verdade, tocou o coração de muitos. Maria e João nunca esqueceram as noites de choro, as orações desesperadas, os medos e as incertezas. Mas também nunca esqueceram as pequenas e grandes vitórias, as respostas de Deus que chegavam no momento certo, a paz que vinham sentir quando tudo parecia perdido. Eles aprenderam que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Hoje Davi tem 12 anos. Ele é uma criança alegre, cheia de vida, que ama a Deus e a sua palavra. Ele não é perfeito aos olhos do mundo, mas para Maria e João, ele é a maior bênção que já receberam. Eles sabem que ainda haverá desafios pela frente, mas também sabem que não estão sozinhos. Deus tem sido fiel, e eles confiam que continuará sendo. Em uma noite recente, enquanto a família estava reunida na sala, Davi olhou para os pais e disse: Mãe, pai, eu amo vocês e amo Jesus. Aquelas palavras foram como um selo divino em todo aquele caminho de luta e fé. Maria e João se abraçaram, agradecendo a Deus por mais uma prova de seu amor e cuidado. Eles não sabem o que o futuro reserva, mas uma coisa tem certeza: Deus, que começou uma boa obra na vida de Davi, vai completá-la. E enquanto isso, eles continuarão a confiar, a orar e a agradecer, porque sabem que no final, a vitória é do Senhor. Que este relato seja um encorajamento para todos que passam por provas difíceis. Deus não nos abandona. Ele ouve nossas orações, enxuga nossas lágrimas e no seu tempo, nos dá vitórias que vão além do que podemos imaginar. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.